Salve, salve! Eu sou Samara Sostnes, co-vereadora na mandata coletiva Quilombo Periférico. Estou aqui hoje, sentada num banco super confortável, na Agência Solano Trindade, na sala da Rádio Mistura. Hoje estamos começando no mês da visibilidade trans e vamos fazer um bate-papo muito especial, uma pessoa muito babadeira. E eu vou agora perguntar: Pissi, quem é você na esquina? Quem é você? Salve, galera. É prazer estar aqui. Eu sou a Pissi. Eu sou uma travesti, sou uma pessoa branca. Tô com o cabelo preso, uma franjinha, tenho um piercing intradermal do lado dos olhos. Tô com uma camiseta rosa, peitinho de hormônio, umas tatuagens no ombro. E eu nasci aqui em São Paulo, sou da Zona Sul, cresci no Jardim Ângela nos anos 90, tenho 33 anos. E cresci entre o Ângela, Cupecê e Guarapiranga. Minha família ainda mora na Guarapiranga, no Jardim São Luís. Eu também sou uma pessoa que vive com HIV há 10 anos, profissional da saúde, e tento elaborar diversas estratégias para construir pontes seguras entre pessoas trans, travestis, pessoas racializadas com o serviço de saúde, para que seja um lugar acolhedor e nosso, de fato. Legal, hoje esse papo vai tá bom. Então essa conversa vai ser babadeira, hein? Vamos abrir os trabalhos? A gente está no mês da visibilidade trans, gente. Um mês muito especial e a gente escolheu um tema especial importante. A gente sabe que dentre as nossas pautas, dentre as nossas corpas, existem diversos enfrentamentos. E entre eles, existe o acesso integral à saúde. Para trazer alguns dados, eu tenho a nossa Cis Aliades, babadeiríssima, assessora parlamentar da mandata Quilombo Periférico. Oi, gente, eu sou a Jennifer Nascimento e eu quero começar falando para vocês sobre o direito de ter um nome social respeitado nos serviços de saúde. Algumas legislações foram criadas para que essa garantia acontecesse, sendo a primeira de 2009, ou seja, fazem apenas 13 anos. A primeira delas é a portaria de número 1820 do Ministério da Saúde, de 13 de agosto de 2009, que dispõe sobre os direitos e os deveres dos usuários da saúde, entre eles o direito do uso do nome social. Depois, nós temos um decreto presidencial de número 8.727 de 2016, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais. E por último, na legislação municipal aqui da cidade de São Paulo, a gente tem um decreto de número 58.228, que é de maio de 2018, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de travestis, mulheres transexuais e homens trans em todos os órgãos da administração pública municipal. Samara, agora é com você. Mulher, mas o que é esse direito à saúde integral? É direito a ter um nome social, é direito a frequentar, a poder ir se locomover a um OBS. É um atendimento humanizado de toda a equipe. É entender que existe especificidade nas corpas de pessoas trans e principalmente de travesti. E agora, finalmente, que eu estou aqui ansiosíssima, que eu quero escutar dessa garota Pissi. A gente sabe de todas as questões, né, que envolve a população de pessoas trans e travestis. Por que você decidiu trabalhar na área da saúde e principalmente na área da pesquisa? Uau! Samara, eu acho que, assim, o meu trabalho com a saúde, ele tá muito atrelado à minha própria trajetória de vida, né? Eu, enfim, sou formada em Ciências Sociais, me formei em 2013, e assim que eu consegui o meu diploma, eu também contraí HIV. E aí eu entrei num processo de adoecimento muito complicado e eu quase morri em decorrência da AIDS. E aí eu tive um apoio da minha mãe, né? Parte da minha família rompeu comigo, a maior parte, mas a minha mãe conseguiu ficar comigo e me deu uma possibilidade
de eu conseguir me reconstruir, pelo menos assim, reorganizar o meu corpo, sabe? Eu tava muito doente. E aí eu fiquei indetectável, né? E aí eu acho que cabe explicar isso para nós que vivemos com HIV e AIDS. Quando a gente toma os antirretrovirais, né? São os remédios que a gente toma todos os dias, e a gente adere a essa medicação, e aí a gente pode entrar nessas nuances em breve sobre o que significa aderir a uma medicação dessa. A gente fica indetectável, ou seja, a gente zera o vírus na corrente sanguínea e não desenvolve AIDS, não entra nesse processo de adoecimento. E além disso, a gente também não transmite o HIV. E isso é um conhecimento assim recente, mas absolutamente revolucionário em termos da forma como a gente se relaciona afetivo sexualmente, né? Isso é bastante transformador. Mas eu, então, estava nesse processo de adoecimento, fiquei indetectável, mas ainda assim eu não tinha nenhuma saúde mental. Eu estava numa depressão horrorosa por conta de que viver com HIV não se trata só de um adoecimento corporal, mas está muito atrelada, é uma epidemia muito politizada. Então, o estigma em HIV e AIDS que se constrói a partir da nossa vivência com o vírus, mas também a partir da nossa própria identidade de gênero e identidade sexual, né, por conta da forma como a epidemia foi construída, isso tudo tem um impacto muito forte nas nossas corpos. E isso me adoeceu muito, né? Eu não conseguia pensar em possibilidade de existir, né, de poder me relacionar de novo, de contar para as pessoas, né, de sentir que o meu corpo estava sujo, que eu era uma pessoa, enfim, horrorosa, né, que, poxa, tinha um futuro brilhante, agora eu tô aqui morrendo, e me tornar uma frustração para as pessoas que me admiravam, enfim, que tinham uma relação comigo. Então, foi muito difícil esse processo. Eu consegui sair desse buraco que eu fui colocada, né? Consegui sair por conta de poder construir uma coletiva, co-criar uma coletiva, né? Que é a Louca de Favirense, foi uma coletiva de pessoas vivendo com HIV e AIDS, e foi um espaço e uma forma de me fortalecer e produzir vida coletivamente. Então, entender esses processos e da nossa própria história nesse processo de fortalecimento me trouxe para a área da saúde, né? E isso tudo me fez começar a elaborar uma série de estratégias que pudesse fazer com que pessoas como nós, não precisasse passar por esse processo de adoecimento absolutamente evitável, que é a infecção por HIV e a mortalidade por AIDS, e viver com o estigma. Nossa, babadeira. Eu quero saber mais coisas aí, viu? E você falou um pouquinho, mas eu quero ouvir mais dessa a louca de... Eu quero que você me explique esse nome. Esse nome é meio complicado pra mim. Vamos lá. Efavirense, é isso? Efavirense. Efavirense é uma medicação, é um antirretroviral que se conhece desde os anos 60 e ele foi utilizado como um remédio de primeira linha no Brasil até 2018. Né? Chama a coletiva, que hoje está se constituindo como uma associação, né? A coletiva ela começa com esse nome, Louca de Favirense, justamente porque ele deixava louca mesmo, né? Ele tem efeitos psicotrópicos pesadíssimos, poucas pessoas conseguem aderir, né? Eu fiquei com vários problemas e eu acho que eu carrego várias sequelas, principalmente em relação à minha memória, por ter tomado 4 anos Efavirense. E ele é um remédio proibido em vários países da Europa. E aqui a gente era de primeira linha. Então, era louca porque deixava a gente louca mesmo, mas também louca porque a gente se articulou e trazia questões que incomodavam a indústria farmacêutica, o poder biomédico, né? Porque principalmente a relação do poder biomédico e os médicos, eles tratam a epidemia de AIDS como, olha, tem remédio, cala a boca, toma, resolveu o seu problema, entendeu? Como se viver com HIV pudesse ser resumido em tomar um comprimido. Isso é muito, muito reducionista, sabe? É uma compreensão horrível.
e não condiz com a nossa realidade. Então, a gente tensionava isso no movimento social de AIDS, né, e também nos espaços que a gente ocupava. A gente começou a entrar na academia, a gente ia em serviços de saúde, a gente trabalha em muitas frentes, né? Seja como parlamentar, na figura da Carolina Iara, que construiu a Loucas de Favirense com a gente, seja nas universidades, nos hospitais, em conferências, em slams, em vários espaços. E em muitos deles a gente causou muito incômodo em relação a isso, tanto que em seguida também, tensionando tudo isso, o Ministério da Saúde incorporou uma medicação mais sofisticada, que é o dolutegravir. Né? Então a gente precisou fazer muito barulho. E esse nome vem daí também, entendeu? Essas questões. Uma outra questão que você falou muito importante, que é essa questão de as pessoas nem tomavam no meu copo, independente da tua sorologia, né? Sabe por quê? Porque para a sociedade a gente é uma bomba de AIDS, a gente é um corpo vetor de doença, né? Uma aberração. E isso é muito perverso em muitos níveis, né? A nossa identidade está historicamente atrelada ao HIV. Vocês lembram, nos anos 80, quando a epidemia de AIDS chega no Brasil, começam a surgir vários... Já não era mais ditadura civil-militar, era a redemocratização. O ano era 87, e você tinha diversas operações policiais que não começaram em 87, por óbvio, né? Mas elas criaram uma outra permissividade, né? Elas estavam institucionalizadas, tipo Operação Riquete, Operação Rondon, Esquadrão Mata-Bicho, Operação Tarântula, uma série de operações policiais que se justificavam, né? Vamos combater a epidemia de AIDS caçando travestis. Era esse o slogan, né? Isso saiu na Folha de São Paulo, isso saiu em várias mídias. E realmente as gatas eram, principalmente as travestis putas, pretas, que estavam se prostituindo no centro de São Paulo, eram perseguidas e não só presas, né? Muitas vezes mortas, metralhadas. Então, assim, desde o começo sempre teve uma forma de pensar a epidemia de AIDS como um problema do outro, né? E é uma epidemia que envolve uma questão sexual muito forte, né? Ela não é só transmissível pela via sexual, mas por ser também, ela mobiliza uma série de pânicos e uma série de medos, né? De moralismos na sociedade, que realmente coloca pessoas como nós, que nossos corpos são fissuras dentro dessa lógica, né? Como alvo. Então uma coisa se retroalimenta da outra, né? E eles acabam justificando, falando assim, realmente. Porque assim, veja bem, hoje, em 2023, quase 40% das mulheres trans e travestis vivem com HIV e AIDS. Isso é um dado alarmante, né? E eles podem e utilizam isso como, tá vendo? Um bando de vetor de doença, né? Só que ninguém faz uma reflexão crítica sobre esse processo do porquê nós estamos mais expostos a esse tipo de violência. E a infecção por HIV é fruto dessa violência. A mortalidade por AIDS também é fruto dessa violência. Ninguém fala que é porque a gente é jogada na prostituição compulsória, porque é expulsa, tem que sair de casa com 13 anos de idade, entendeu? Se bombar, compartilhar seringa e fazer uma série de processos que vai expor a gente a tudo que tá rolando, né? Mas que alegria de ter aqui você, de ter eu também, que foi... eu não sei se você passou pelo não colocar esse problema, mas por esse episódio, né, de prostituição compulsória, entender, né, que a prostituição, sim, ela existe e que hoje até as profissionais do sexo também estão tendo acesso a essa prevenção, né? E que não tinha antes. E que isso também deve à nossa luta, a luta dessas loucas de favirenses, que estou apaixonada aí, parabéns. É muito significativo mesmo esse nome. É muito importante mesmo assim ressignificar, né? Ressignificar isso. Ressignificar uma medicação que era usada desse jeito que hoje vocês estão transformando aí em políticas públicas.
E aí que bom, né, que a gata saiu da rua, hoje está no parlamento e está trabalhando com essas políticas públicas e com várias demandas. Inclusive, está rolando no grupos de WhatsApp uma seguinte frase, não sei se você ouviu, que é a seguinte: Tarcísio chegou, polícia na rua e polo sem hormônio. E isso me remeteu o começo do nosso trabalho na mandata, né? A gente tinha começado a trabalhar e eu falava, meu Deus, quanta pauta para falar sobre LGBT, população trans, por onde eu vou começar? E aí logo no começo a gente começou a ter denúncias de polos hormonais. Eu já fazia a hormonização pelo SUS, né, pela UBS Santa Cecília, e antes disso mesmo, antes de fazer a hormonização, eu trabalhei no Centro de Cidadania. Então eu acompanhei o processo que se deu para que os polos hormonais façam hoje esse atendimento, ofertem hoje o processo transexualizador. Eu conheci o trabalho que também começou, sabe, Pice, a partir dos CTAs, que foram eles que começaram a falar para travesti, você pode ter um nome social. Aquela portaria que a Jenny citou surgiu também por conta disso, porque as travestis, a gente sabe que até hoje tem travesti que não vai no posto, que morre em casa. Mas elas começam a frequentar por conta do HIV e AIDS e começam a frequentar. E foram lá que começaram as discussões, foi lá começar o respeito, né, ao ser travesti, a coro para travesti. Então eu falei, é por aí que eu vou começar. Eu acho que é pela saúde trans que acho que eu devo começar. A gente está cheio de pauta, a gente está com muita coisa, mas eu acho que é esse caminho. E durante esses 2 anos, né, que a gente está no mandato, visitamos, né, os polos hormonais, conhecer. Hoje a cidade de São Paulo tem bastante, tem os dados, hoje você pode, tem mais de 40, né? A gente visitou mais da metade desses polos. Foram visitas muito, muito ricas mesmo, com equipes técnicas imensas. E a gente constatou realmente que existia falta de medicamento, que existiam questões a ser melhoradas, mas que o fato de uma OBS, para se retornar uma referência na região, como polo de tratamento hormonal, precisou passar, por exemplo, por uma sensibilização extrema. Desde o cara que fica lá na portaria, né, até a faxineira, até o técnico, até o gerente do equipamento. E que isso começou a trazer o acesso à saúde da população de pessoas trans e travestis, né? Então, eu vejo hoje o polo hormonal como uma porta, assim, de entrada. Mas que isso não pode se limitar a isso. Porque a gente não pode só ir no posto para tomar hormônio. A gente tem que, se tiver com dor de dente, a gente está com dor de barriga, e tem que ter o mesmo qualidade de atendimento, a gente tem que ter a mesma qualidade humanizada como qualquer outro indivíduo. Mas aí a gente precisa avançar. Então eu queria ouvir um pouco de você, que aí está na área da saúde, que trabalha com pessoas cis, trabalha com pessoas trans, atende pessoas cis, atende pessoas trans. Qual que é a sua visão? O que você acha que precisa melhorar? O que a gente avançou? Como é que está aí esse cenário para você que está nesse ladinho aí? Uau, você trouxe muita coisa muito interessante, Samara. Eu fiquei pensando em várias questões. Primeiro que pessoas trans, especialmente mulheres trans e travestis, a nossa porta à saúde é via AIDS, né? Então a AIDS, isso é assim, uma coisa muito marcante. Parece que as únicas questões que nós temos são HIV e hormônio, né? E a gente só precisa disso, de antirretroviral e estrogênio. Então assim, por favor, né? Só que assim, essas questões elas são muito delicadas porque a gente está tentando construir um espaço que seja acolhedor, né? Acho que a nossa presença enquanto profissional dentro desses serviços de saúde já geram muitos desconfortos, né? E também não é fácil estar dentro desses serviços. E eu percebo assim que a gente precisa reconstruir muita coisa, assim, tem muita coisa que precisa ser feita. Esse processo de sensibilização, né, discutir gênero, sexualidade, raça e etnia, né, questões de acessibilidade, todas essas questões de acesso à cidade, tudo isso precisa ser pautado com todos os profissionais que estão dentro desses serviços, né, para a gente ter um primeiro contato, né, conseguir chegar e ser respeitado assim, e permanecer no local.
né? Isso é uma coisa assim inicial, uma coisa básica. E aí a gente precisa ir sofisticando essas questões, porque a gente vai encontrar diversos problemas, inclusive com médicos, ou sobretudo com médicos. É muito complicado lidar com a forma como o pensamento psiquiátrico, o pensamento médico constrói as identidades trans e travestis. Né? A gente é construída dentro de um esquema de você tá no corpo errado, né? E a gente tem a terapêutica. A terapêutica bora modificar o seu corpo para você ficar o mais possível dentro do espectro da binariedade, né? Homem, mulher. Qualquer coisa diferente disso já é estranho, né? Isso é um viés que a gente chama patológico, né? Uma coisa que, inclusive, até 2018 era considerada doença mental, transexualismo, né? Como se a gente fosse um monte de doida porque acha que é mulher. Não é isso que eles acham nisso? Tá no corpo errado, vamos tratar você. Então, assim, esse pensamento, o Brasil, ele assina os protocolos, né, internacionais para transformar essa lógica patologizante e transformar os seus espaços, né? Isso deveria ter sido mudado até 2022. Na prática, não é isso que acontece, né? Não é isso. Uma vez eu faço acompanhamento hormonal no CRT, que é um serviço de referência, que eu tenho respeito por muitos profissionais lá dentro, mas aí a mulher outro dia, passei por muita coisa lá, né? Mas aí ela falou, você é uma mulher trans ou você é uma travesti? Eu falei, eu sou uma travesti. Aí ela falou assim, então você não quer operar? Aí eu falei, gente, o que ela acha que é travesti? Então é isso, ser travesti é sobre isso, eu cortar e eu não cortar. Então, assim, existe um abismo cognitivo muito grande sobre a forma, tudo que a gente está construindo e a forma como é compreendido lá dentro e a forma como os profissionais da saúde, principalmente os médicos, lidam com a gente. Essas questões afastam a gente desses espaços. Esses espaços deixam de se tornar acolhedores, né? E acabam se tornando delegacia, fiscais de gênero, sabe? Lugares onde a gente tem que ficar se impondo o tempo todo para ter a nossa identidade reconhecida, legitimada, respeitada. Né? Então, assim, se você chega num espaço desse e tem 200 pessoas cis, né? Às vezes não tem nenhuma trans, mas às vezes tem uma pessoa trans ali pra ser... olha como a gente é diverso e incluso. Nós temos uma pessoa trans, a gente tem uma pessoa preta e acabou. Né? Então, assim, a gente tem que fazer uma transformação, né? Tem que contratar uma psicóloga travesti preta para acolher as pessoas, né? Que vai ter uma outra abordagem do que outras pessoas de outras identidades, que entende com outros olhos, sabe? Tem outra lente para isso. Então, são muitos desafios, Samara, mas ele passa por uma transformação radical na nossa sociedade como um todo. A gente estava falando no começo sobre integralidade do cuidado, né? Que é pensar esse cuidado em todas as suas nuances. Então, tipo, não é só quando eu tô dentro do consultório que eu preciso de cuidado. Eu preciso estar segura para chegar no consultório também. O caminho, o trajeto, como que é a nossa relação? Quantas saem de dia, quantas não saem de dia? Quantas têm coragem de se testar? Quantas vão conseguir chamar uma amiga para ir com ela, sabe? Se sentir mais segura. Então, são para ter para ter dinheiro para ir pagar 2 condições, então, sabe? R$10. Essa questão de acesso à cidade também. Porque vários aparelhos de saúde que são referências não estão na periferia, eles estão no centro. Né? É mais difícil você encontrar serviços especializados. Deveria ser bem mais. Eles existem, mas eles deveriam ser bem mais. Bem mais SAIS, bem mais CTA, mais CRT. Né? Então, eu acho que a gente precisa de criar projetos pedagógicos e esses espaços precisam estar abertos a essa transformação. Eu não sei se eles estão. Eu diria que não. Não são todos os espaços que estão. Agora estou falando enquanto profissional de saúde, que eu sinto muito isso. Eu poderia processar, eu poderia fazer escândalos na internet e poderia sofrer a consequência disso, né? Que seria um boicote, um cancelamento, não ia conseguir emprego nunca mais na vida, né? Porque, enfim. Só que eu criei projetos pedagógicos para que, poxa, vocês não querem trabalhar com pessoas trans e travestis? Vocês não estão recebendo milhares de dólares para pessoas fazerem parte dos seus estudos, né? Então, por que vocês não transformam as suas relações também?
E aí eu acho, isso é uma questão delicada, mas eu acho que isso precisa estar na nossa conversa, no nosso diálogo, que é, muitas vezes, o que eu sinto é que não há uma atuação verdadeira, Samara, de transformar as relações sociais. Então, assim, você tem, às vezes, um investimento para cuidar da gente, por exemplo, num centro de pesquisa clínica, especificamente, né? Que é onde a gente é super importante que as pessoas estejam lá, né? Colocam a mão nas tecnologias, que as tecnologias sejam produzidas a partir das especificidades do seu corpo, que é diferente de um corpo cis, por exemplo. E só que ele recebe dinheiro para fazer isso, legal, só que eu não sinto que há uma transformação para transformar o espaço de fato num local acolhedor e que rompa com essa ideia de patologizar o nosso corpo. Isso para mim é investir na miséria, investir na vulnerabilidade social, porque através disso você faz seu dinheiro. Agora, se você investe num processo contrário, que é sanar a vulnerabilidade social, então vamos construir um aparato onde a pessoa possa se fortalecer, inclusive economicamente, né? Porque os donos do mundo são as indústrias farmacêuticas, então a gente precisa se fortalecer economicamente para se fortalecer nas outras esferas da vida. A gente não está no capitalismo? Então é assim que funciona. Então a gente precisa de dinheiro. E isso é uma das nuances, entendeu? Então a gente precisa conseguir chegar lá, a gente precisa ter uma casa, uma comida e uma água limpa pra gente conseguir tomar um remédio, por exemplo. Passada é o seguinte, eu vou falar uma palavra, você vai me dizer o que você viu, pensou na sua mente e vai responder. E aí você vai me falar outra palavra e eu vou falar o que tá na minha mente e eu vou responder. É o momento se joga na pista, travesti. Fissura, quebra, rompimento, acesso, poder, dignidade, ser quem você é, onde você nasceu, é ser a pessoa que você é de verdade. Humanidade. Algo que precisa ser expandido para além de um corpo cis branco, hétero. O conceito de humanidade precisa abranger outras corpas. Corpo ou corpa. Não ter vergonha, não ter tabu, não ter medo. É se olhar, se amar, se permitir. E é se ver no outro, como eu tô aqui me vendo com você. É maravilhoso. Tá? Olhar aqui e ver uma igual a mim. E saber que a gente existe. Corpo é isso. E foi essa a nossa rapidinha, né, amiga? Mas foi boa, foi legal. E eu queria muito agradecer a você. Muito obrigado por estar aqui. Queria abrir esse espaço para você falar das suas redes sociais, mandar beijo, fazer os agradecimentos. Gente, muito obrigada pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui com vocês que desenvolvem um trampo tão foda, né? Muito agradecida a você, Samara, pelo convite, a toda a equipe do Quilombo Periférico, Nath, Jennifer, Dico. Valeu muito. Quem quiser acompanhar meu trampo também, ver tudo que a gente tem produzido, eu tenho utilizado o Instagram, né? Meu @ é PSCI, Psibruja, com J. E lá eu divulgo todos os meus trampos, artigos que eu tenho publicado, articulações políticas e trabalhos com arte e HIV/AIDS. É nóis. Que linda! E é isso, agradecer também a Rádio Mistura, a Agência Solano Trindade, lembrando que o nosso podcast vai ficar agregado nas plataformas agregadoras, né, de mídias sociais, e também que você acesse o Fala Quilombo e as redes sociais da Mandata Coletiva Quilombo Periférico. Escutem os nossos outros podcasts também. É isso.